Boa noite. Vamos ao vivo na nossa live de domingo. Quem for chegando vai dando o seu boa noite aí. Para saber quem está ao vivo com a gente aqui. O pessoal está entrando, esperar uns segundinhos até o Instagram avisar que a gente também está ao vivo para todo mundo. Falar um pouquinho hoje sobre intensidade de treinos, que foi uma enquete que eu coloquei ontem, né, que era sobre ajudar a live de hoje. Boa noite, Cíntia, boa noite, Lilian. Sobre intensidade de treino ou lombalgia, né? E a maioria das pessoas votou por intensidade de treinos. Falar um pouquinho o que é, como a gente saber melhorar ela para ter mais resultados tanto no treino de musculação quanto no treino aeróbio também. Se você tem qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários também, que eu vou respondendo ao longo dessa live. Vamos lá então. Né? O que é intensidade de treino? A intensidade pode ser o esforço que você faz durante o seu treino, se ele está fácil, se ele está difícil. Quanto mais treino, mais intenso for o seu treino, menor tem que ser a duração, né? Devido à fisiologia e sistemas bioenergéticos. Né? A intensidade pode ser um fator qualitativo do treino, né? E não quantitativo, mas ela vai depender de pessoa para pessoa. Boa noite, Grazi! Obrigado pela presença. Grazi, minha amiga Velox, estávamos juntos ano passado no coach. A intensidade ela varia de pessoa para pessoa, né? Porque a gente depende muito de um princípio de treinamento chamado me fugiu o nome agora, que é a individualidade biológica. Então depende muito dele. Boa noite, Helena, obrigado pela presença. Então depende muito da individualidade biológica. Então ela que vai determinar a sua intensidade de treino, certo? Boa noite, Giovana, obrigado também pela presença. Então quer dizer o quê? O que isso quer dizer? Que a minha intensidade de treino pode ser diferente da sua, que é diferente de outra pessoa. Então cada um de nós vai responder de alguma forma a um estímulo, a essa intensidade, certo? Vai variar muito também do nível de treinamento da pessoa, estilo de vida. Existem alguns fatores que podem sim influenciar a intensidade durante o treino de musculação. Então a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre musculação e depois sobre o treinamento aeróbio, tudo bem? Qualquer pergunta vai botando aí nos comentários também. Então, uma das variáveis que pode dificultar ou deixar o seu treino mais intenso na musculação é a execução de movimento. Isso é. Quanto mais técnico, melhor for a sua execução, melhor pode ser a intensidade de treino, certo? Por quê? Porque você vai conseguir concentrar no seu músculo-alvo e você não vai utilizar de músculos auxiliares para conseguir fazer o movimento. Boa noite, Márcia. Obrigado pela presença também. Durante a execução, a gente pode controlar a variação ou a velocidade de execução da fase concêntrica, que é quando a pessoa desloca o peso, e também a parte excêntrica, que é quando o peso faz a outra fase do movimento. Então, controlando essas duas fases, tanto uma quanto outra, ou ambas, a gente pode deixar o treino mais intenso, diminuindo a velocidade de uma das duas ou das duas, para dificultar um pouquinho mais o movimento. Dependendo muito da fase de treinamento, método de treinamento que for usado pelo seu treinador. Então tudo isso vai influenciar na hora de fazer com uma execução, certo? Tempo de descanso entre as séries também é um dos fatores que pode sim intensificar o seu treino de musculação. Então, dependendo de como for o estímulo usado, se é um estímulo metabólico, se é um estímulo tensional, o tempo de recuperação também ele é muito usado para deixar o treino mais intenso, certo?
Quanto mais curto for o treino, mais curto for o descanso, maior vai ser a intensidade desse treino também, certo? Então o tempo de descanso é importantíssimo para ajudar na recuperação e na intensidade de treino, certo? Não existe tempo ideal, vai depender muito de cada organismo. Como eu falei, a individualidade biológica vai regular muito a intensidade de treino. Número de repetições é um dos principais erros que as pessoas cometem na hora de treinar a musculação e dando muita margem para que o seu treino não fique intenso. Boa noite, Danúbia, obrigado pela presença. Vamos lá. No treino de vocês, provavelmente o professor colocou lá 3 séries de 10, 4 séries de 12, 3 séries de 15, 4 séries de 10, 4 séries de 8. O que significa esse número 8, 10, 12? Né? Ele deve servir para que você consiga fazer no máximo aquele número proposto. Boa noite, Vera. Obrigado pela presença também. Então, você está lá no seu treino, 10 repetições, e você conseguir fazer 12, 13, quer dizer que a intensidade está muito baixa. Então, assim, o seu músculo não sabe contar e nem quanta carga tem ali. Então, você precisa fazer sempre o máximo de repetições propostas pelo seu treinador naquele treino. Geralmente, né, as pessoas não conseguem fazer como deve ser feito, porque não fazem olhando o celular, pensando no que tem que fazer depois do seu treino da academia, e aí não consegue fazer. Então, a Márcia colocou, eu faço 3 séries de 15, descanso 30 segundos. Márcia, se você faz 3 séries de 15, quer dizer que a sua intensidade ainda está baixa. Por quê? Com um descanso de 30%, fisiologicamente, se você fez 15 repetições na primeira série, você não vai conseguir fazer 15 na segunda, descansando 30 segundos, se foram repetições máximas. Então esse é um dos principais erros, que as pessoas fazem 3 séries de 15, 15, 15, 15. E o músculo não sabe contar, foi uma série submáxima com uma intensidade muito baixa. Então o ideal é você fazer no máximo 15 repetições. Para a segunda série, se você fez o seu máximo, você não vai conseguir chegar a 15, provavelmente vai chegar a 12, 13 repetições, e na terceira série você vai chegar a 10, 11 repetições. O 15 ali é o número máximo que você tem que atingir. Se você não atingiu, beleza, quer dizer que a intensidade está bacana para o seu treino. Agora, se você conseguiu superar essa margem, você deve aumentar a carga então ou melhorar a execução do seu exercício. Por isso que eu, quando prescrevo treinos, gosto de colocar uma margem de repetições, de 8 a 15, de 10 a 12, de 10 a 15, para que o aluno sempre consiga fazer repetições máximas, certo? A Cíntia perguntou, o treino para hipertrofia é diferente para quem quer volume? Cíntia, hipertrofia e volume geralmente são a mesma coisa, né? Então, porque você tem um volume de musculatura. Boa noite, Sandra. Então, muito cuidado, porque volume geralmente é a mesma coisa que hipertrofia, pode ser considerado, né? Ele é diferente do treino de emagrecimento, sim, né? Então, vamos lá. Então, por isso que se atentem muito ao número de repetições que vocês estão fazendo. Se o professor colocou um número, aquele é o número máximo que vocês têm que chegar ali. Caso não consigam ou superem esse máximo, vocês devem sim melhorar a carga. Boa noite, Suelen. Obrigado pela presença. Um outro item também que pode influenciar a intensidade do treino de musculação é a carga. Sim, a carga também é um dos fatores que influenciam, mas ele não é o mais importante, certo? Muitas vezes as pessoas colocam muita carga e fazem uma execução de movimento muito ruim, o que pode te dar uma lesão, te deixar o tempo sem treinar e aí você não vai conseguir ter resultados, certo? A carga que vocês devem usar, ela deve ser suficiente para que seja difícil completar a série ou o número de repetições propostos, certo? Se vocês conseguirem superar essa margem de repetições, vocês devem aumentar um pouquinho a carga. A carga também pode ser proposta da seguinte forma. Com o seu treinador, você vai executar um teste de repetições máximas, de 1 repetição, 5 repetições, e através desse teste você calcular a porcentagem que você vai usar em cada exercício. Dependendo do objetivo, essa porcentagem vai sofrer mudanças, certo? Para a hipertrofia, a gente geralmente faz em torno de 85%
da carga máxima. Então, para um determinado número de repetições, certo? Para a força máxima, a gente utiliza em torno de 90 a 100 até 110% da sua carga máxima. Então, varia muito para a forma de medir a intensidade de treino, certo? Meu treino, alguns são até a falha e outros de 8 a 10 repetições. Muito bem, Cintia. Então, se até 8 a 10, você precisa chegar no máximo 10 repetições, certo? Se você conseguir superar essas 10 repetições em pelo menos 2 ou 3, você pode sim aumentar a sua carga na hora de fazer o exercício. Vamos lá. Então, muito cuidado na hora de executar os exercícios que vocês estão fazendo. Se o professor colocou uma margem de repetições, vocês precisam fazer no máximo aquele número que está proposto. Dependendo do tempo de descanso, de até 1 minuto e meio, 2, vocês não conseguem repetir o mesmo número. Se caso isso aconteça, é porque vocês poderiam ter feito mais repetições na série anterior. Então lá o que tem lá é uma faixa de repetições para que você consiga sim treinar de forma intensa, certo? Um treino intenso, ele é diferente de um treino extenso, certo? Boa noite, Rosélia. Muito cuidado com isso. Então, treinos que passam de 1 hora e meia na academia, não são tão eficientes, porque você perdeu intensidade, você está cansada no meio do treino. Então, o treino deve ser no máximo de 45 a 50 minutos de treino, certo? Outro fator que influencia na hora da intensidade de treino é a sua alimentação. Exatamente. Uma alimentação bem executada, com um planejamento bem organizado, faz com que você consiga ter energia para executar o seu treino de forma intensa. Outra forma também é o sono. Pessoas que dormem mal vão ter dificuldade de conseguir manter uma intensidade de treino muito alta também, porque vai acabar cansando mais rápido, não tem substrato de reserva energética disponível para o músculo, então você não vai conseguir treinar de forma correta. Boa noite, Jamile, obrigado pela presença. Boa noite, Jaque. Qualquer dúvida, envie aqui nos comentários que a gente está falando sobre intensidade de treino hoje. Vamos lá. O que mais? E sobre o percentual de gordura? No aeróbio, como faz para baixar o percentual sem perder massa? Quantos minutos fazer? Muito bem, Cíntia. Boa pergunta. Geralmente, certo? A gente faz o aeróbio de forma intervalada, que ele é melhor para manutenção de massa muscular e redução de gordura. Aí vai depender muito do seu nível de condicionamento e o tipo de treinamento proposto para você. Não tem como dizer uns minutos para você sem saber. Antigamente diziam que o corpo só a partir de 20 minutos de um treino aeróbio começaria a queimar gordura. Isso já foi desmentido muitas vezes por muitos artigos científicos, então não vai. A gente está queimando gordura o tempo inteiro. Nosso sistema de gordura ele está sendo utilizado o tempo todo. Não é só porque você vai estar depois de 20 minutos. Não, desde o começo do seu treino você vai acabar queimando gordura, certo? O meu treino são 3 séries de 12. Você acha pouco para hipertrofia? Ana, depende muito de quantos exercícios você está fazendo e como é essa intensidade que você faz. Você consegue fazer 3 de 12? Ou você consegue repetir em todos os exercícios 3 de 12? Me conta aí nos comentários, por favor. Jamile faz 16 que treina, mas não consigo sentir o treino quando de iniciante. Então quer dizer que a sua intensidade está muito baixa, Jamile. Você precisa melhorar a sua intensidade de treino para que você consiga sim sentir o treino de forma correta, certo? Vamos lá, galera. Perguntas, podem mandar aí. Outra forma de vocês conseguirem saber a intensidade do treino de vocês é a seguinte. Existe uma escala de percepção de esforço, certo? Que ela vai, escala de Borg, que a gente chama, que ela vai de 0 até 10, sendo o 10 o mais difícil e sendo o 0 o mais fácil. Vocês podem avaliar o treino de vocês através dessa escala, uma percepção subjetiva. Então, ao final do treino de vocês, deem uma nota
para o quanto foi difícil fazer aquele treino do dia, de 0 a 10. Se vocês conseguiram ficar entre 7 e 9, foi um treino muito intenso, certo? Se vocês baixaram disso, o treino não foi da intensidade muito bacana. Então vocês precisam sim sempre treinar com intensidades mais altas. Jamile, pode me chamar no direct aqui depois que eu vou te ajudar a melhorar esse treino também. Cíntia, eu corria 16, 18, 21 quilômetros. Comecei a emagrecer muito. Quero ganhar massa, por isso parei. Mas continuo na dieta e tentando crescer um pouquinho. Show, parabéns, Cíntia. É isso mesmo. Então, o aeróbio, desde que bem planejado, ele pode atrapalhar o ganho de massa muscular. Lorenzo, me explique o que é treino variável. Como assim, Vera? Me conta um pouquinho o que você quis dizer. Né? Depende, tem várias coisas que podem ser variáveis. Então vamos lá. A escala de Borg, né, como eu falei, pode ser uma das utilizadas para definir a intensidade do seu treino, certo? E a gente consegue sim saber se o treino foi intenso o suficiente para que você consiga manter adaptações e estímulos para ter resultados. Tem alguém querendo aparecer aqui na live? Vem dar oi antes de tomar banho. Dá um oi pro pessoal aqui. Dá oi. 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 Estamos falando de intensidade de treino hoje, Lívia. Né? Diz que você treina também. Eu faço treinamento. Né? Dá oi lá pro pessoal. Então, por isso que ter um treino intenso faz com que vocês tenham resultado, certo? A gente sabe que a intensidade ela é inversamente proporcional ao volume. Então, quanto maior o volume, menor a intensidade do seu treino, certo? Ana Gabriela, o seguinte, quando o professor manda você fazer 3 séries de 12, você consegue fazer 12, descansa, faz 12, descansa e faz 12? Ou você não consegue chegar a 12 nas repetições? Me conta ali. Vamos lá. Cláudia, obrigado pela presença. Estou perto dos 40. Nos exercícios de bíceps, resultados lindos, mas o tríceps está bem caidinho. Vejo que está piorando o tríceps. Sempre faço 3 de 12. Será que tem uma dica para quem tem dificuldade? É não repetir 12 em todas as séries. Você fazer no máximo 12. Provavelmente na segunda série você não chegue a 12. Você chega a 10, 9. E na terceira você vai fazer menos ainda do que você fez na segunda série. Isso quer dizer que a intensidade está bem bacana. O 12 tem que ser sempre o número máximo que vocês vão conseguir fazer. Se vocês conseguirem repetir 3 séries do mesmo número de repetições, é porque a intensidade está muito baixa, o que vai demorar para gerar um estímulo necessário para dar resultado, certo? Cláudia, pode ser também que você tenha o seu tríceps um pouco encurtado, que está dificultando de fortalecer ele. Vamos lá. Cíntia diz aqui, o que atrapalha mais a ganhar massa, idade ou genética? Ou nenhum dos dois interfere? Cíntia, após os 30 anos, a nossa taxa metabólica ela começa a diminuir. Então, alguns hormônios começam a diminuir a produção no nosso corpo. E isso sim atrapalha muito o ganho de massa muscular, certo? Quanto menos massa muscular você tiver no seu corpo, mais difícil será para queimar a gordura. Então, é bom vocês visitarem o médico de vocês para ver como estão as taxas hormonais de vocês e aí sim cuidar disso, certo? Por isso que é importantíssimo. Suelen, não vi a tua pergunta, não apareceu aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Suelen, não está aparecendo aqui a tua pergunta. Não apareceu. Pode repetir ela para mim aqui nos comentários, por favor, Suelen? Ela não apareceu. Ana, então se consegue fazer 3 séries de 12 é porque a intensidade está muito baixa. Então você pode progredir um pouquinho com a carga. Vamos lá. Passando um pouquinho para treino aeróbio, a gente sabe que na hora de fazer a corrida, seja ela intervalada ou contínua, a gente pode medir a intensidade através dos batimentos cardíacos, certo? Que é a frequência cardíaca de treino. Para que você consiga saber isso, existem alguns métodos de prescrever o treino de forma correta na parte de
treinamento aeróbio. A Ana fala que às vezes acha pouco fazer 13 e faz 4 de 12. Pode? Não tem problema, Ana, mas eu melhoraria a carga e não conseguiria fazer 3 séries de 12, certo? Então, para que você consiga prescrever o seu treino aeróbio, existem algumas formas de você saber a sua frequência cardíaca de treino. Existem alguns cálculos que podem ser feitos para conseguir ajudar nessa parte, certo? Então, vamos lá. Lá na esteira da sua academia, tem aquela famosa fórmula de intensidade lá. 220 menos a idade, certo? Vocês já devem ter visto essa formulazinha lá. Ela é uma fórmula para prescrever a sua frequência cardíaca máxima durante o seu treino, certo? Mas aí temos um problema. Essa formulazinha, ela está superestimada. Então ela tem uma margem de erro muito grande, que é em torno de 10 a 12 batimentos por minuto. E aí, 10 batimentos por minuto é muita coisa. Então a gente vai utilizar uma outra fórmula, que é a seguinte: 206 menos a idade vezes 0,6. Então, coloquem aí, vou colocar aqui nos comentários qual é a fórmula correta, certo? Frequência cardíaca máxima, ela é igual a 206 menos idade vezes 0,7. Então, essa seria a fórmula para que a gente consiga... Opa, errei a fórmula, galera. Deixa eu colocar aqui de novo. É 208 em vez de 206, certo? 208 menos 0,7 vezes a idade. E isso vai dar um número, que é a sua frequência cardíaca máxima. Através dele, você vai conseguir saber o número de batimentos máximo que você pode chegar durante o seu treino. Então, assim, para treinos que envolvam queima de gordura, a gente deve utilizar em torno de 70% a 85% desse número máximo, certo? Então, vocês podem fazer o cálculo aí, pega uma calculadora para ajudar. Espera aí, Vera, deixa eu colocar o número certo então aqui para você dar o print aqui, ó. 208, opa, menos idade. Seu professor já devia saber essa fórmula, viu, Vera? 0,7. Ele deveria saber esse número mais, essa formulazinha assim. Não usem aquela que está lá na esteira 220 menos a idade, certo? Então, através dessa formulazinha, vocês conseguem ter o número de batimentos máximos para o seu treino. Ou aí você pode estar utilizando os relógios, frequencímetros, certo? Para ver os batimentos por minuto que vocês estão durante o treino. Outra forma de saber também é um teste de esteira, né? Aquele testezinho de esteira que ele pode também dar o número de batimentos máximos que vocês podem chegar durante o treinamento. Deixa eu responder as perguntas aqui. Suelen perguntou aqui, ó, na volta à musculação, agora a minha personal me coloca 40 minutos na esteira com caminhada acelerada e depois me passa 4 séries de 15 em 5 exercícios de musculação. Isso é correto para queima, no caso? Olha, Suelen, se está dando um resultado, mantém, mas eu não sou muito fã disso. 40 minutos de caminhada é muita coisa. Acho que dá para otimizar esse tempo, certo? Com um treino intervalado. Ele é muito mais eficiente para queima de gordura. Eu não trabalharia desse jeito. Vera diz, sempre faço meus treinos 3 séries de 30 ou 25, varia. Depende muito, Vera, depende do objetivo. Tanto para hipertrofia quanto emagrecimento pode ser utilizada. Vamos lá, perguntas. A Mari. Tenho 42 anos, malho há uns 3 anos e não tenho resultados. O que faço? Continuo ou para? Pode continuar, Mari. Deve continuar. Na verdade, você deve continuar. Não deve parar. Boa noite, Tatiana. Obrigado pela presença também. Mari, provavelmente seu treino deve estar equivocado. Se você está treinando há 3 anos e não tem resultado, existem alguns fatores que podem estar influenciando. Treino, alimentação, sono.
mas é impossível você não ter tido resultado em 3 anos. Deve estar alguma coisa errada. Me chama no direct aqui, Mari, que a gente vai trocar uma ideia. Vera, pode trocar. O professor deveria saber esse cálculozinho de frequência cardíaca máxima. Se ele não sabe, procure outro professor, porque ele não vai conseguir te ajudar. Certo, pessoal? Vamos lá. Perguntas. Mandem aí. Gosto de responder perguntas. Então vamos lá. Revisando o que a gente falou hoje. Na musculação, fatores que podem influenciar a intensidade de treino. Para quem chegou agora na finaleira aí. Existem 4, 5 fatores. Vamos lá. Primeiro deles, execução do movimento. Professor Flaviano Moraes, muito obrigado pela presença. Execução do movimento. Então, temos a fase concêntrica, que é quando você desloca o peso, certo? E a fase excêntrica, que é quando o peso faz o movimento contrário. Então, controlando essas duas variáveis, podemos deixar o treino intenso, tanto na parte concêntrica, excêntrica ou as duas juntos. Carga de treinamento, certo? É uma das variáveis, mas não a mais importante. Ela é importante desde que a sua execução esteja sendo feita de forma correta. De nada adianta colocar um monte de peso e sair que nem um retardado executando o movimento errado na academia. Tempo de recuperação, certo? Intervalo de descanso entre as séries pode ser um dos fatores que vai te ajudar a deixar o seu treino mais intenso. Dependendo do estímulo utilizado durante o treinamento, o intervalo deve ser menor ou maior. E aí sim você vai conseguir deixar o seu treino intenso. E o principal, um dos principais, são o número de repetições. Então vamos lá. Pequena gafanhota, se lá no seu treino está escrito 3 séries de 12 repetições, você deve fazer no máximo 12 repetições. Se você conseguir fazer mais do que 12, é hora de ajustar a carga ou melhorar o exercício. Se você conseguir repetir nas 3 séries 12 repetições, é porque você não fez o seu máximo. Então, o númerozinho que está escrito lá no seu treino são repetições máximas para aquele exercício, certo? Se você passou dele, você precisa ajustar a carga ou melhorar a execução. E por último, a alimentação. Então, ter uma boa alimentação, um bom plano alimentar, prescrito por um nutricionista, não é pelo personal, é pelo nutricionista, vai sim te ajudar a deixar o treino intenso, certo? Vamos lá. Para o treino aeróbio, existem cálculos que podem ser feitos, certo? Esqueçam aquele 220 menos a idade e passem a usar 208 menos a idade vezes 0,7. Eu coloquei aqui nos comentários a fórmula certa. Esse é o número máximo. Através dele, a faixa de treino que você vai fazer para queima de gordura ou para treino intenso são de 70% a 85% daquele númerozinho máximo que deu lá no cálculo, certo? Isso vai variar com a sua idade. E é bom ir refazendo a cada pouco os testes de esteira, certo? Vamos lá, perguntas. A Tatiana diz assim, tenho 44 e treinando firme há 1 ano, mas na junção alimentação e treino. Perfeito, Tatiana, muito resultado assim, né? Suelen, efeito até tem, mas com relação ao que ela tem proposto, mas às vezes não aguento fazer as 15 execuções nas 4 que começa a tremer e eu senti dor. Essa é a ideia, Suelen, que você não consiga chegar naquele número máximo, certo? A Cíntia diz, tenho 3 hérnias de disco e alguns exercícios me incomodam muito, assim como o agachamento livre e o stiff. Cíntia, a hérnia, ela vai te impedir de realizar alguns movimentos, mas a maioria deles, se você faz correto a execução, tanto do stiff quanto do agachamento, você pode executar. Então lembrando que o agachamento não é só com a barra nas suas costas, existem outros tipos de agachamento que você pode realizar sim com hérnias, certo? Eu tenho algumas alunas que têm esse mesmo problema que você e elas fazem um treino intenso mesmo com hérnia. Então assim, fortalecer bem o seu abdômen e a sua região lombar é de extrema importância para que você consiga treinar de forma correta. Prifam, faça o treino HIIT em casa, quais exercícios ajudam a queimar mais e perder barriga? O HIIT e a dieta, Pri. Não existe exercício que faça perder gordura localizada, certo? Botem isso na cabeça de vocês. Não existe. O que existe é um treino intenso, aliado a uma boa dieta, para aí sim conseguir reduzir a gordura da barriga, certo? A gente geralmente reduz a gordura da extremidade para o centro. Então a da barriga ela vai ser por último,
mas ela vai sair sim, desde que você tenha uma dieta para emagrecimento, certo? Ó, o professor Flaviano diz aqui, ó, cadenciar o movimento também é uma estratégia para uma carga média, meu amigo. Exatamente isso, professor. Né? Quanto mais lento, menos carga você vai estar utilizando, porque você vai manter o seu músculo muito mais tempo sob tensão para executar o movimento, certo? Nayane diz aqui, em meu caso, galera, indico um nutricionista esportivo. Eu, no meu caso, estou perdendo barriga, aumentando massa magra. Perfeito, o nutricionista vai aliar, junto com o seu personal, o treino e o plano alimentar para que você consiga resultado. Mai Martins, a quantas vezes é preciso frequentar a academia para obter bons resultados? Existe uma frequência máxima indicada? Depende muito do seu nível de treinamento. Mas eu recomendo para alunos que treinam sozinhos, certo? Pelo menos de 3 a 4 vezes. Se você tem um personal, em torno de 2 vezes, mais uma vez que você faz por fora um trabalho aeróbio ou outro dia na academia sozinha, é o indicado. Mas em torno de 3 vezes por semana já dá resultados bem bacanas. Certo? Dani diz assim, estou com dores nos 2 joelhos. Tá como se estivesse dolorido. O que devo fazer? Principalmente no agachamento. Os meus treinos são intensos. Dani, primeiro procurar um médico para saber o que você tem no seu joelho, certo? Porque doer joelho na hora de fazer exercício não é legal. Provavelmente você deve estar executando algum exercício errado. Então procure sim um médico para que ele possa ver o que está acontecendo com os seus joelhos. E aí, na hora de executar o movimento, você precisa fazer de forma correta, para que não ocorra uma sobrecarga na sua articulação. Então, dependendo do exercício, pode estar sim sobrecarregando e aí te dando esse estresse na articulação do seu joelho, certo? Vamos lá, galera. Perguntas. No meu caso, não é no joelho e nas coxas, está super dolorido. Não entendi, Dani, é no joelho ou é na coxa? A Nayane diz assim, ó, em um mês, 5 centímetros de barriga, mas foi alimentação, dieta e treino. Parabéns. É isso mesmo. Alimentação, dieta e treino dão mais resultados, certo? Galera, mandem mais perguntas aí. Estamos quase estourando o nosso tempo limite da nossa live. Amanhã, para quem deseja emagrecer de forma definitiva, eu tenho uma surpresa lá no meu Instagram. Só vou colocar amanhã. Então, para você que quer emagrecer de forma definitiva, tem uma baita surpresa amanhã lá no meu Instagram, certo? Vera, eu melhorei sem médico, era meu exercício errado, exato. Então, exercício errado gera lesão, o que não dá resultado. Dani, geralmente a dor é um dos... não o mais indicado para dizer se o treino for intenso ou não, certo? Mas a dor ela é gerada por um treino que pode ter sido intenso. Às vezes ele não gera dor, mas pode sim ser um treino intenso. Então dá um bom descanso para a sua coxa e aí sim você consegue treinar de forma intensa de novo. Vamos lá. Meninas, se vocês querem, não treinem perna todos os dias, tá? Se esse é a dúvida de vocês. Está doendo a perna e amanhã tem que treinar a perna de novo. Não treina a perna todo dia, certo? Nayane, professor, para a cintura, quais são os exercícios mais indicados? Dieta. É o mais indicado para perder gordura na cintura. Além de alguns abdominais que podem ser feitos, como os abdominais hipopressivos, aquele vácuo de abdômen, podem ajudar a melhorar a sua cintura, certo? É dolorido mesmo, eu aperto, dói nas coxas. Não sei se meus músculos estão inflamados. Sim, eles estão inflamados, sim, Dani, que é o processo natural de hipertrofia, certo? Você quebrou a fibra muscular, isso gerou uma inflamação e o corpo vai lá para melhorar essa inflamação. Ele vai refazer essa fibra, deixando ela mais forte e maior, que é o processo de hipertrofia, falando a grosso modo, certo? Eu nunca sei como respirar corretamente durante o exercício. Qual o método correto, Mai? Vamos lá. Mai, o seguinte, sempre que você fizer a força, você vai soltar o ar, certo? E quando você estiver descendo o peso ou empurrando o peso, movimento da parte excêntrica, você precisa inspirar o ar. Ó, o professor Flaviano falou aqui, ó, puxa o ar quando estiver na fase de alongamento e solta o ar quando contrair. Por exemplo,
puxa o ar na descida do agachamento e solta o ar subindo. Perfeito, Flaviano. Exatamente isso. Ruth perguntou aqui, qual o tempo de esteira eficiente antes do início dos exercícios? 15, 20 ou 30? Depende muito, Ruth. Depende qual é o objetivo da pessoa, mas eu não recomendo, se você quer treinar para hipertrofia ou melhorar a sua musculatura, eu recomendo fazer o aeróbio ao final do treino, não ao começo, se é que você conseguir depois de um treino intenso de perna. Algumas alunas minhas podem falar aqui, ó, conseguem treinar um aeróbio depois de treinar perna comigo? Eu acho que não vai rolar, né? Então, assim, depende muito do objetivo, né, Ruth? Não tem como dizer. Ó, a Cris, minha aluna de personal, falou, ó, certeza que tem algo errado, porque recuperei lesão de joelho e lombar só com treino. É isso aí. Eliminei 23 quilos em 8 meses e 20 centímetros de barriga com alimentação e exercício com ritmo. Como pular corda, está certo, está dado 8 meses? Está sim, Fran. Se tu conseguiu, como é que eu vou dizer que está errado? Está muito certo. Vácuo de abdômen, como é, professor? Bah, vai dar uma live só sobre isso. É um exercício muito utilizado por alguns fisiculturistas na década de 70 e 80, como o Arnold Schwarzenegger, em que eles utilizavam chupando o abdômen para dentro para conseguir atingir a musculatura que passa lá, que é o transverso do abdômen e os oblíquos internos. E eles sim podem ajudar a melhorar a linha de cintura, certo? Ó, a Cris colocou, literalmente não dá para treinar aeróbio depois de treinar a perna. É muito difícil. Se o treino for intenso, não tem como, certo? Galera, vamos lá. Mais uma perguntinha para a gente encerrar nossa live de hoje. Lembrando que todo domingo, 21 horas, estarei aqui para falar um pouquinho sobre treinamento físico, né? Então, se você tem dúvidas, pode mandar aqui. Então, vamos lá. A última pergunta da Belle. Vamos lá. Treinando correto e fazendo uma dieta com menos carboidratos para queima de gordura, em quanto tempo é possível perder 5 quilos? Depende muito de organismo para organismo, certo? Já tive alunos que perderam isso em 1 mês, já tive alunos que perderam isso em 2 meses. Depende muito do seu organismo, certo? Mas muito cuidado, o carboidrato ele não é o vilão de ganho de peso, certo? Ele não é o vilão, e muito menos cortar ele para emagrecer é uma das estratégias mais corretas. Então, para isso, procure sempre um profissional da nutrição para poder te auxiliar, tá? O carboidrato não é vilão do emagrecimento, cuidado. Não tem sem jejum não, Vera, não precisa. Qual o melhor treino para hipertrofia? Pergunta Mai. Mai, treinos com falha concêntrica, que você leva o seu músculo até a fadiga. Boa noite, Flaviano. Obrigado pela presença. Estamos aí. Meninas, muito obrigado pela presença de todas vocês. Domingo que vem estaremos aí, 21 horas. Lembrando que amanhã tem uma surpresa no meu Instagram, para quem quer emagrecer, né, de forma definitiva. Não perde, amanhã eu vou postar. E se você gostou da live, coloca o nosso joinha. Se você não gostou, bota o joinha para baixo, que a gente tenta melhorar para as próximas. Se você tem sugestão do que você gostaria de ver aqui na live, manda aqui nos comentários ou no meu direct. Ou também, se você quer, eu vou mandar aqui, ó, vou deixar o meu WhatsApp também, vou fixar ele. Se você tem qualquer dúvida sobre treino, ou se você quer ter uma consultoria online, que é onde eu monto o seu treino, para que você possa executar de forma correta aí na sua academia, com a minha supervisão, pode me chamar no meu WhatsApp, que está fixado aqui nos comentários, que eu te passo as informações de como funciona a consultoria online, certo? Muito obrigado pela presença, meninas. Uma boa semana. Fiquem com Deus e até domingo que vem. Não percam a nossa live de domingo que vem, beleza? Tchau, tchau.